Olá, pessoa mágica! Bem-vinda a mais um caldeirão e bem-vindo ao meu canal. Se você tiver dúvidas sobre magia ou coisas que você não sabe explicar, é só deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou procurar responder. E hoje nós vamos falar da Santa Muerte. Essa é a pergunta do nosso amigo e inscrito no canal, Gilberto de Almeida C. Júnior. E a pergunta dele é a seguinte: Oi, Ed, tudo bem? Quando você achar conveniente, você poderia falar sobre a Santa Muerte, que é cultuada no México? Acho que seria muito interessante. Então, Gilberto, eu olhei lá a sua pergunta, olhei a semana onde estamos, estou gravando este vídeo no dia 1º de novembro, véspera do Dia de Finados aqui no Brasil. E eu achei super conveniente falar sobre a Santa Muerte agora. Então, vamos conhecer esta santa que dá um certo medo e é perseguido. Seus devotos costumam ser perseguidos e até há bem pouco tempo atrás seu culto era proibido no México e nos Estados Unidos. Agora é que está começando, né? Na verdade, começaram a abrir mais o culto, embora a Igreja Católica não a aceite, os católicos não gostem dela, e eu vou explicar por quê. Para começar, a Santa Muerte é uma santa, né? Ela é vestida de santa, traz flores nas mãos, às vezes uma foice, às vezes um terço, e tem geralmente um manto muito bonito que pode ser de várias cores: branco, preto, roxo, violeta, enfim, todas, azul, branco, qualquer cor. Ela tem várias cores porque cada uma significa a área de atuação dela. A questão que deixa os católicos um pouco receosos ao lidar com ela é que ela é uma caveira, ela é um esqueleto. E para a tradição católica, essas imagens de caveira, de esqueleto, elas não são muito confortáveis. Eu falei no livro Deusas Negras, que está aqui atrás, como as deusas que tinham ligação com o submundo, com o mundo da morte, com os fantasmas, com as almas, com a guerra, como elas foram perseguidas e elas tentaram ser obliteradas, tentaram ser esquecidas e tamponadas, colocadas numa caixa do esquecimento pelos cristãos, porque não é uma imagem confortável. A maioria das pessoas não quer pensar na morte e elas acreditam que depois que elas morrem, elas vão subir, levadas por anjinhos, tocando uma harpa, uma coisa muito mais leve, muito mais bonita, ou elas vão ficar dormindo até Jesus acordar, enfim, elas têm as suas próprias crenças sobre a morte. Então, quando elas se deparam com uma santa que é um esqueleto, é muito assustador para elas e acaba talvez se ligando muito mais à parte da magia, porque há várias magias que se faz com a Santa Muerte. Mas a Santa Muerte, da onde ela veio? Você sabe? Pois é, ela data de mais de 3.000 anos. Ela não é uma santa católica. Ela é, na verdade, um fruto do sincretismo católico cristão com deuses que eram astecas, ou seja, pré-hispânicos do período mesoamericano. Não do período pré-hispânico, desculpa. E ela tem outros nomes, inclusive. Vou pegar aqui um que é muito difícil de falar. Os mais fáceis é a La Flaquita, La Niña Branca e a Santíssima Muerte. E agora aquela que dá o trava-língua, que é Mictecacihuatl. É mais ou menos isso, tá? Mictecacihuatl. E o templo desta deusa asteca ficava ali na cidade, no que se tornou depois a cidade do México. Então, por sua tradição asteca, os astecas eles tinham uma outra visão. Então, a gente tem que entrar muito no contexto histórico aí. Os astecas eles tinham uma visão completamente diferente da morte. Eles entendiam que a morte era uma outra parte da vida e que você continuava a sua jornada num outro mundo. Não só os astecas, mas várias outras culturas antigas tinham esta mentalidade de que a vida continuava depois. Então, você tinha toda uma mitologia, que tinha o reino dos mortos, que tinha as entidades que levavam, inclusive os astecas também tinham psicopompos. Psicopompo é quando você tem animais que são responsáveis por guiar a pessoa até o outro lado. E isso acontece até hoje. Muitas pessoas, quando elas morrem e às vezes
isso são relatos, né, de situações de quase morte, né, a pessoa morreu, mas voltou, e às vezes de psicografias. Muitas vezes a primeira pessoa, o primeiro ser que a pessoa vê é o seu cachorro, é o seu animal. E esse animal é que vai fazer, claro que já morreu, que vai fazer a transição, digamos assim, dela para a outra vida, né? Então, o psicopompo era muito comum entre os astecas, entre os maias, entre outras culturas também. E aí, como é que fica então a Santíssima Muerte? Como é que a gente faz para cultuar uma santa ou uma entidade que é tão assustadora? Para o México, que tem a sua raiz asteca, muita gente morreu, muita gente foi torturada por não aceitar a nova imposição da nova religião que chegou. Então, a Santa Muerte ela foi esquecida. Até que teve o sincronismo, mas ela ainda assim foi proibida e as pessoas rezavam em segredo dentro das suas casas. Faziam seus altarzinhos e faziam ali os seus pedidos. Aí depois passou-se a ter mais um templo para ela e depois do primeiro, vários outros templos surgiram, pequenas capelas, pequenos altares. Inclusive teve recentemente, a polícia desmontou várias capelinhas dessa santa porque os moradores pediram, porque tinham medo e porque também essa santa é ligada a... Infelizmente, assim, é um preconceito, mas ela é ligada a pessoas que vivem na vida do crime, ou vivem em pecado, porque ela é a santa protetora dos criminosos, dos traficantes, das prostitutas. Mas isso quer dizer que ela só protege pessoas que estão contra a lei? Não, ela protege qualquer pessoa. E essa é a graça da Santa Muerte. Por ela não, eles acreditam, né, os devotos da Santa Muerte, eles acreditam que ela não discrimina. Então, diferente da tradição católica, que você precisa ser bom para que você seus pedidos sejam atendidos. Você precisa estar dentro, digamos assim, das leis divinas. A Santa Muerte, como a morte, ela não discrimina. A morte chega para todos. Então, por não discriminar, ela também não discrimina quando pedem um favor para ela, quando pedem alguma coisa. E esses favores, como é que eles são feitos? Eles são feitos em oferendas. Então, é muito normal você dar oferenda de cigarros, de charuto, de tequila, de fitas, às vezes até fotos de entes queridos. Você pode dar também frutas, doces. Então, digamos assim, é uma entidade, é uma santa, uma divindade que está ligado ao reino da morte, mas não necessariamente trabalha apenas com a morte. Ela trabalha muito com proteção, mas depende muito da cor do manto dela. Então, dependendo da cor do manto, ela pode trabalhar na prosperidade financeira, na sorte no jogo, ela pode trabalhar na proteção, na vingança, especialmente se uma pessoa morreu assassinada e a lei não se cumpriu, ou enfim, a pessoa quer vingança de alguma maneira, ou quer que a lei se cumpra, que a justiça se faça, e aí ela pode pedir para Santa Muerte um pedido de vingança. Ela também trabalha no amor, ela também trabalha nesse lado mais sensual, trabalha nas causas judiciais, ou seja, a Santa Muerte atua em praticamente todas as áreas. Vai variar a cor do manto que ela está usando. E apesar, né, de que desse pensamento de que são os criminosos, né, que cultuam a Santa Muerte, isso acho que eu já até vi em filmes, né, do traficante ter uma medalhinha da Santa Muerte. Na verdade, ela, como eu falei, ela atende a qualquer pessoa, o culto dela é muito grande, chega a 16 milhões, não, acho que é 12 milhões, sendo que metade é no México, de seus devotos. E para você ter uma noção, os Mormons chegam a 16 milhões. Então, são muitos devotos que a Santíssima Muerte tem, né? E a ideia, né, de você ter uma caveira que tem um manto segurando uma foice está praticamente no nosso inconsciente coletivo, né? Todo mundo imagina, até o Maurício de Souza já botou no nosso inconsciente coletivo, reforçou a ideia da morte. Então, a morte para os devotos da Santa Muerte, ela não é assustadora, ela é uma entidade que pode estar com você, pode te ajudar, inclusive te dando uma boa morte. Tá bom? Então, esse foi o caldeirão de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece, se inscreve no canal,
curte e deixa seu comentário, que aí o YouTube fica feliz, a gente vai crescendo o canal e quanto mais a gente crescer, mais vídeos eu vou trazer para você. Um super beijo e até a próxima.